Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós vamos tratar hoje, dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Falando da igreja de Pérgamo, eu quero que os irmãos entendam que nós vamos estar falando da igreja de um modo geral, da igreja de Cristo sobre a terra. Eu não estou falando especificamente sobre a igreja local, tá? De repente fala, nossa, mas a conotação, não tem nada a ver. Nós estamos falando da igreja de um modo geral, da igreja de Cristo sobre a face da terra. E dentro da explanação da igreja de Pérgamo, eu quero trabalhar primeiro com uma introdução, trazendo assim um panorama sobre o que nós vamos falar, e depois eu vou discorrer um pouco sobre cada versículo. Também quero falar um pouco sobre a questão geográfica, a questão cultural, na região de Pérgamo, onde a igreja está situada. Mas antes de mais nada, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, onde nos diz assim a palavra: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde está Satanás, habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus, da mesma forma, Pai, fala conosco, Deus, através da meditação deste texto que nós estudaremos, Pai, que não seja apenas um texto, Deus, de estudo, Pai, mas que o Senhor venha nos ensinar sempre mais e mais, ó Deus, e aprender da Tua palavra sempre é muito bom. Então, Senhor, me capacita e inspira os meus irmãos, ó Deus. Também, Pai, que vai estar recebendo esta palavra e que esta palavra, Senhor, venha trazer mudança, venha trazer crescimento, traga edificação, Pai. E Deus, renovação da mente, Pai, naquilo que precisa ser ministrado pelo Senhor, Pai. Estudarmos a Tua palavra é um tempo, Deus, de revelação da mesma e de aprendizado, Deus. Capacita-me, Deus, e ajuda-me, Pai. E abençoe os meus irmãos que estarão ouvindo esta palavra, Pai. No nome de Jesus, o Senhor. Vamos colocar como tema, para falarmos da igreja de Pérgamo, o perigo de a igreja misturar-se com o mundo. Né? A carta da igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja de hoje. Essa carta ela é endereçada a você, ela é endereçada a mim, ela é endereçada a todos nós. Então nós a estudaremos juntos. Examinaremos não apenas um texto antigo, mas sondaremos o nosso próprio coração à luz dessa verdade eterna. O perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio permanecer fiel diante de tática de sedução? A igreja de Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que ela é comprometida com Cristo. Né? E vamos analisar um pouco mais. A palavra Pérgamo significa casado. Não tem como a igreja de Cristo, que ela é comprometida com Cristo, que é a noiva de Cristo, ter uma ruptura. A noiva de Cristo ela precisa se apresentar como uma esposa santa, pura, incontaminada. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando dentro da igreja é definido como a Grande Babilônia.
e a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Cristo. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Vamos falar um pouquinho de geografia sobre Pérgamo. Pérgamo é uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, ela era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Ela começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi a capital da Ásia quase há 400 anos. Foi capital do reino da Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo então se tornou a capital da província romana da Ásia. Pérgamo era um importante centro cultural. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso. Esmirna era famosa por causa da sua biblioteca. Ela continha mais de 200.000 pergaminhos. E era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Pergaminho derivava-se da palavra pérgamo. O papiro do Egito era um material usado para escrever no século III a.C. Eumenes, que era rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Então convenceu Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Ptolomeu, que era rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então inventaram um pergaminho de couro alisado que veio a superar o papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Pérgamo, um destacado centro do paganismo religioso. Em Pérgamo ficava o grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo de Acrópole ficava o templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Para quem não lembra, é aquela serpente que é o símbolo da medicina. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro, mas a sede estava em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. Galeno, médico que foi superado por Hipócrates, era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente, Esculápio. Esse deus serpente, então, tinha o título famoso de Salvador. A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora. Em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Desde 195 a.C., havia templos à deusa Roma, em Esmirna. O imperador então encarnava o espírito da deusa Roma e por isso se divinizou a pessoa do imperador e começou-se a levantar templos ao imperador. Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incenso dizendo: César é o Senhor. Depois, podiam ter qualquer outra religião. Havia até um panteão para todos os deuses. Era símbolo de lealdade a Roma. Uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Naquela cidade estava o trono de Satanás. E não apenas porque habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, como hoje sugerem os defensores do movimento de batalha espiritual, mas no sistema da cidade. O trono de Satanás era marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina,
predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo estava um panteão onde vários deuses eram adorados. Isso atentava contra o Deus Criador. Em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura através do poder da serpente. Isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emana todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso e o adoravam como Senhor. E isso conspirava contra o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, nos bombardeando em todo instante. Olhando para a igreja de Pérgamo, a gente vai ver algumas coisas muito semelhantes às igrejas da atualidade. Mas antes de entrarmos aqui em Apocalipse 2:12, deixa-me beber uma aguinha, porque cansa falar, viu, irmãos? Vamos começar aqui então pelo texto bíblico agora. Nós estudamos um pouco do pano de fundo, estudamos uma sinopse ou uma síntese bem abreviada ali na parte de cima, né? Eu falei de algumas características também sobre a cidade de Pérgamo, questões culturais, políticas. Agora vamos nos detalhar aos versículos propriamente dito, de Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Começamos ali no versículo 12 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo está no meio da sua igreja para os remédios, como um remédio para os males da igreja. Vamos observar a parte B também desse versículo. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Nós vamos ver isso também em 2,14. No capítulo 2,13, né, observa o detalhe. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. De novo ao reforço, onde Satanás habita. Bom, Cristo faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Mas Cristo também vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome do Senhor. Cristo também conhece a lealdade que a igreja lhe dedica. A despeito do poder do culto pagão a Zeus, a Esculápio e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome do Senhor Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa, no meio dessa confusão. A perseguição religiosa não os intimidou. A igreja suportou provas extremas. Antipas, pastor da igreja de Pérgamo, segundo Tertuliano, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Mas Cristo faz um diagnóstico da igreja e identifica a fonte do pecado. A fonte do pecado ali de Pérgamo, nós vemos no versículo 13, na parte B, onde ali está o trono de Satanás. Se está o trono de Satanás, está a fonte do pecado. E o pecado é algo diabólico. A igreja de Pérgamo viveu e adorou e testemunhou onde Satanás habita. Onde está o trono de Satanás? Satanás não somente habitou em Pérgamo, ele também governou Pérgamo. Satanás era a fonte dos pecados, os quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e dos baalamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. Nós vimos quando nós lemos anteriormente, na lição anterior,
sobre a questão dos nicolaítas, que eles aprovavam, né, tudo aquilo que contradizia, tudo aquilo que era contra a palavra. Precisamos apagar da nossa mente a caricatura medieval de Satanás, despojando-se assim de Satanás com chifres e casco e rabo, né? A Bíblia diz que ele é um ser espiritual, inteligente, poderoso, inescrupuloso. E Jesus o chamou de príncipe deste mundo. E Paulo chamou de príncipe da potestade do ar. Ele tem um trono, um reino sobre o seu comando, um exército de espíritos malignos que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pérgamo era um lugar sombrio, aquela ideia que Satanás vinha de chifre e rabo e aquela coisa toda. A dominação dele estava sobre o povo, inclusive sobre alguns da igreja que estavam sendo influenciados pela doutrina dos nicolaítas, porque nós sabemos muito bem quem está por trás disso. Nós sabemos muito bem por quem está atrás das doutrinas dos nicolaítas, dos Balaães, né, aqueles que estavam seguindo as doutrinas de Balaão. Bom, Pérgamo então era um lugar sombrio. Ele estava mergulhado na confusão mental da heresia, pois os reinos de Satanás é onde as trevas reinam. Ele é o dominador deste mundo tenebroso, ele odeia a luz, ele é mentiroso, ele é enganador, ele cega o entendimento dos descrentes. Ele instiga os homens a pecar e os induz ao erro. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando é examinada por Jesus. Jesus vê ali na igreja de Pérgamo pessoas que também são comprometidas com Deus, ao ponto de sofrerem por amor ali, pela igreja. Mas também vê gente que está passível da sedução de pecado. No capítulo 2, no versículo 14 de Apocalipse, nós lemos assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Cristo vê uma igreja que começa então a negociar a verdade. Não são todos? Claro que não, mas alguns são seduzidos. Como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, ele mudou sua tática, ele usou a sedução. A proposta agora não é a substituição, mas a mistura. Não é a apostasia aberta, mas o ecumenismo. Palavra muito comum nos nossos dias, usada hoje. Muito comum, né? Nós somos todos irmãos. Nós podemos todos dar as mãos. Nós somos todos irmãos daqueles que professam a mesma fé, que servem a Deus e têm Cristo Jesus como seu Salvador e que não andam em heresias e que não andam em contradição à palavra de Deus. Nós somos todos irmãos daqueles que estão em Cristo Jesus e o confessam como Senhor e Salvador. A palavra ecumenismo é uma palavra muito comum nos dias de hoje. Alguns membros da igreja de Pérgamo começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Não, mas tem um jeitinho, pode ser feito assim. Não tem jeitinho. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito, daquilo que nos foi ensinado. Não tem jeitinho. É o que o Senhor nos ensinou. É para viver aquilo que é para ser vivido. Não tem jeitinho. Mas então não precisa ser tão radical, pastora. Podia abrir uma exceção. Não tem exceção. A palavra de Deus é uma só. Ela é inspirada por Deus e nós que somos os crentes em Cristo Jesus devemos viver por ela. Não tem jeitinho, senão a gente se torna como a igreja de Pérgamo. Na igreja havia crentes fiéis em Pérgamo, claro, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Pelo jeitinho, pela sedução, pela facilidade, pelo mundanismo, entrando dentro da igreja. Numa mesma congregação, aqueles que permanecem fiel e aqueles que caem. Mas Cristo vê uma igreja começar a ceder a essas tentações. E aqui eu quero tratar um pouquinho sobre Balaque. Porque estamos falando da doutrina de Balaão, de Balaque. Números 22 a 24, 31, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro.
O Deus de Balaão era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca, só conseguia abençoar Israel. Então Balaque ficou muito bravo com ele. Aí, por ganância, aconselhou Balaque enfrentar Israel, não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participaram de suas festas idólatras e se entregaram à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e se tornariam fracos e vulneráveis. O pecado sempre vai enfraquecer. O pecado não dá para a gente ter associação com ele, não dá para fazer parceria. Por mais que ele pareça sedutor, a gente não pode ceder a ele. A nossa mente é renovada, a nossa vida é renovada. A gente não pode deixar entrar dentro da igreja aquilo que... mas é só um detalhezinho. Não, vamos fazer uma balada gospel. Nós não temos que nos amoldar aos padrões do mundo. Nós temos que invadir o mundo e levar a luz de Cristo. Aqui nessa igreja de Pérgamo a gente vê a situação sendo contrária. O padrão do mundo entrando na igreja e mudando. O pecado sempre vai enfraquecer a igreja. Por isso é que nós temos que manter o padrão dos fiéis. Nós temos um Deus que é santo e nós precisamos ser santo. A igreja só é forte quando ela é santa. A igreja, quando ela se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder, ela perde a sua influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto um sustentava a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros. A igreja se tornou infiel. Pensa, uma igreja infiel, como que ela está vista aos olhos de Deus? Como ela está? Ela pode ser noiva de Cristo, ser esposa de Cristo, se ela é infiel? Vamos seguir aqui. 2,15 de Apocalipse. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Satanás ergue o seu trono em Pérgamo, conforme nós vimos em 2,13. Um dos fiéis, que é Antipas, foi martirizado. Alguns dos irmãos cederam diante das falsas doutrinas, seguindo a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. E nós vimos, quando nós falamos em Apocalipse 2, do capítulo 1 até 7, o que é a doutrina dos nicolaítas. Quem está acompanhando a aula da escola dominical aí está sabendo, né, que eles tinham uma doutrina leviana, tudo podia, tudo entrava na igreja. Aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas são reprovados. Nós vimos isso em Apocalipse 2, capítulo 6, versículo 15. Também, de modo semelhante aos que sustentam a doutrina de Balaão. Crê-se que as ações más destas seitas eram praticamente idênticas, e pelo que se lê em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 10 a 22, e também em Judas, capítulo 2 a 18, podemos conhecer o caráter do sistema de Balaão. Não se abstinham de carnes oferecidas aos ídolos e das relações pecaminosas, como também está lá em Atos capítulo 15, versículo 20 e 29. Esses atos eram males relacionados porque as festas idólatras eram muitas vezes ocasião das mais grosseiras imoralidades. Aborrecer tais práticas era sinal de vida na igreja, mas tornar-se-ia fraca e desleal na sua concordância com o mal. Apocalipse 2,6. Se eles tolerassem aquelas ações, poderiam perder toda a glória de ter sido fiel durante a perseguição, que é Apocalipse 2, 14 e 15. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Diziam, não estamos debaixo da tutela da lei. Opa, parece que a gente já ouviu isso por aí, né? Estamos livres para viver sem freios, sem imposição, sem regras. Esse simulacro de verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em licenciosidade. A graça, ela é mais severa do que a lei, se nós pararmos para analisar. Bom, os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente.
Parece que a gente já ouviu isso por aí no mundo, né? Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Bom, mas não é isso que Paulo diz em Romanos 6, né? Que diremos, pois, irmão, viveremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A resposta é muito clara. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão. Olha que doutrina infame essa dos nicolaítas. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles desviavam se conformar com o mundo. Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Dentro da mesma igreja, então, nós vemos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Alguns seguindo a doutrina de Balaão, os nicolaítas, e outros se mantendo fiéis ao Senhor. Sabemos muito bem que não tem nenhuma comunhão a luz com as trevas. Sabemos muito bem que o Senhor não tem parceria e não é conivente com o pecado. Ou bem servimos a Deus, ou bem servimos ao diabo. Não tem como existir conformismos das duas coisas no mesmo coração que professa. Aquele coração que fala Cristo é Senhor pode viver diante da imoralidade de qual seja a forma de pecado. Mas vamos seguir para o 16, irmãos. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Bom, Cristo então diagnosticou a igreja e julga os que se renderam ao pecado. Isso está no versículo 12, também está no versículo 16, essa citação. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Arrependimento, a igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade e vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja se desviaram, os outros devem se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam a obra dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. O pecado da igreja de Pérgamo era tolerância. Tolerância com o erro e com o pecado. Nós não podemos ser coniventes e nem tolerantes. A palavra nos ensina, chama o teu irmão, conversa com ele. Se ele não se arrepender, se ele não mudar, vai de novo, vai com mais um. Mas chama o teu irmão e conversa com ele. O conscientiza do que ele está fazendo. Bom, Jesus sentencia os impetinentes com juízo. Juízo. A falta de arrependimento acarreta em juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impertinentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Antipas morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Jesus. Ele derrotará os seus inimigos com esta poderosa arma. A espada de sua boca é a sua arma que destrói os seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na segunda vinda. E com ela, então ele matará o anticristo e também destruirá os rebeldes e os apóstatas. A mensagem da verdade, então, se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus, que é a sua própria palavra, é que condenará o ímpio no dia do juízo. João capítulo 12, versículo 47, 48. A palavra salvadora torna-se juiz e espada benfazeja, transforma-se em carrasco. Cristo anda no meio da sua igreja para lhe oferecer oportunidade de arrependimento, antes de lhe aplicar o seu castigo, o seu juízo. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo. Jesus adverte, portanto, arrepende-te, senão vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. E essa é uma mensagem que hoje não é mais pregada,
Porque falar de arrependimento, está me ofendendo, está mexendo com o meu pecadinho de estimação. Jesus continua falando a mesma coisa com a sua igreja. Arrepende-te, porque não tem pecadinho de estimação. Se nós tivermos um pecadinho de estimação, nós não teremos parte com Ele. Não teremos parte com Ele no seu reino. É melhor se arrepender, é melhor ser tratado por Deus. Um desvio doutrinário foi o maior problema para essa igreja de Éfeso. O desvio doutrinário era um grande problema. E nós precisamos estar atentos, porque senão, assim, com muita sutileza, o pecado entra e vai entrando-se os desvios doutrinários. Porque eu gosto tanto da igreja, que é uma igreja bíblica, uma igreja histórica, e não somente a igreja, porque eu não estou dizendo que a minha igreja seja a igreja, só a minha igreja é a igreja certa, porque isso já seria caracterizaria como uma igreja sectária. Eu estou dizendo, eu gosto de uma igreja bíblica, uma igreja histórica, uma igreja séria, mediante, não estou desprezando as demais, porque eu tenho muito respeito por todas as denominações. Mas eu estou dizendo, uma igreja que ela se mantém fiel à palavra de Deus, tá? Que ela mantém a conduta, ela não permite que essas coisinhas que parecem inocentes vão entrando e vai começando ali a minar as estruturas da igreja. Porque senão depois nós vamos ter que dar conta, e nós pastores ainda muito mais, porque se nós deixarmos essas coisas entrarem na igreja, nós vamos ser culpados pelos desvios, pelas pessoas que se perderam. Então nós temos que ser cautelosos quanto à palavra e manter a palavra de Deus sendo pregada. E precisa-se sim pregar a mensagem de arrependimento. A mensagem de João o Batista era: arrependa-se. Jesus pregou: arrependa-se. E nos dias de hoje, se você falar arrependa-se, as pessoas se sentem ofendidas. Mas não é para se sentir ofendidas, porque o Senhor Jesus nos convida a nos arrependermos para termos a oportunidade de estarmos debaixo da sua graça, de viver a vida que Ele preparou para nós, e não apenas aqui, mas a vida reservada para nós, a vida eterna na glória, quando formos levados. O convite ao arrependimento é para uma mudança de vida. Isso precisa ser levado a sério. Hoje precisa continuar assim se pregando a mensagem: arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. Arrependa-se dos seus pecados e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados em Cristo, tirado do mundo, para vivermos uma vida de pecado dentro da igreja, ou sendo conivente com o pecado dentro da igreja. Nós fomos chamados para viver na maravilhosa luz de Cristo Jesus e vivermos uma vida santa, separada para o Senhor. E para aqueles que se arrependem, e para aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem fiéis, há uma promessa nesse texto. Olha o que o Senhor fala para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Há uma promessa: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Observa que todas as cartas têm terminado: aquele que tem ouvidos, ouça. Não é aquele que tem orelhas, aqueles que têm ouvidos. Fique atento, fique atento o que o Espírito diz à igreja. Deus dará àqueles que vencem as doutrinas de Balaão e a dos nicolaítas o maná escondido. O mesmo é um símbolo da palavra de Deus, como verdadeiro alimento para dar crescimento espiritual. Todos aqueles que se alimentam com este maná receberão um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um nome se refere à identidade dos vencedores. Por um outro lado, aqueles que seguem o anticristo receberão o número dele, 666. Isso está em Apocalipse 13, versículos 16 a 18. O que simboliza essa massificação generalizada de uma despersonificação dos seguidores da besta. Ter um novo nome, porém, indica que Deus restaurará a identidade como pessoa de todos aqueles que se alimentam com sua palavra. A palavra de Cristo traz vida. Jesus Cristo diagnostica a sua igreja e premia os vencedores. Os vencedores comerão do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná.
Está lá em Êxodo capítulo 16, versículos de 11 a 15. Quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca. E depois no templo, que está lá em Êxodo 16, 33, 34, Hebreus 9, 4. Com a destruição do templo, conta uma lenda que Jeremias escondeu o vaso com o maná na fenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que nós teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nesta vida terão o banquete com as iguarias de Deus no céu. Bengel disse que Deus, desse manjar, o apetite pela carne sacrificada a ídolos deveria desaparecer. O maná era o pão do Senhor. Êxodo 16:15. O cereal do céu, Salmo 78, 24, era alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Mas segue. Os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha era usada nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria das pedras brancas e a de condenação a maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. Era usada como bilhete de entrada também essa pedrinha branca em festivais públicos. A pedrinha branca era símbolo de nossa admissão, é o símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde vai rolar a alegria para sempre. Os vencedores receberão então um novo nome. O maná escondido é Cristo, o novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. E esta é a visão beatífica. Aqueles que conhecem em parte conhecerão também plenamente. Como são conhecidos? Aqueles que veem agora como um espelho, indistintamente o verão face a face. O que é melhor escolher? O que é melhor viver? Eu quero viver esse melhor de Deus. Eu quero receber a minha pedrinha branca onde diz, olha, você é bem-vinda no meu reino. Eu quero receber um novo nome. Eu quero comer desse maná. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero estar com Deus na glória. Eu preciso disso. Eu não fui criada para a condenação eterna, eu fui criada para a glória de Deus. Esse é o seu pensamento, meu amado, minha amada. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nessa maneira. Pensa nessa forma de viver, nessa forma de ser. Não deixe se contaminar, não se suja. Guarde-se lavado e remido no sangue de Jesus. Não seja a igreja infiel de Pérgamo, seja a igreja fiel de Pérgamo. Também não seja conivente com o pecado. Ande pela luz, viva pela luz da palavra de Deus. Amados, depois que vocês assistirem esse vídeo aí no YouTube, deixa o seu like aí, por favor, que eu quero acompanhar quantos irmãos estão participando. Não estou preocupada com fama, não, irmãos, nem com status, porque eu nunca precisei disso. E os irmãos que me conhecem sabem que eu nem gostaria de estar usando essa ferramenta, mas eu também não posso deixá-los sem a escola bíblica dominical, porque a palavra de Deus precisa continuar sendo estudada, porque Satanás não está calado nem está parado. E aí a palavra de Deus tem que ser anunciada. Amém, amados? Deus abençoe vossas vidas. Continuem firmes. E semana que vem nós continuamos a estudar a palavra de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.